Olha, a menopausa é uma fase natural na vida da mulher, marcada por mudanças significativas no corpo, incluindo a diminuição dos níveis hormonais, especialmente de estrogênio e progesterona. As alterações podem trazer uma série de sintomas, como ondas de calor, alterações no humor e problemas de sono, entre outros. Para discutir o nosso tema de hoje, terapia de reposição hormonal na menopausa, a gente conversa agora com o médico endocrinologista Dr. Alcibiades Neto. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 90, Dr. Alcibiades. Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma quarta-feira, falando de um tema tão importante. O que é a terapia de reposição hormonal e como ela funciona no corpo feminino durante a menopausa? A terapia de reposição hormonal, ela é uma terapia hormonal, ou seja, um hormônio que a gente utiliza, para melhorar a qualidade de vida daquela mulher que entrou num período difícil da vida, que é o período da menopausa. Esse período da menopausa é um período em que ela para de menstruar, e ocorre uma queda, dos hormônios sexuais femininos, E aí isso leva, em algumas mulheres, a uma grande parte de sintomas, ondas de calor, perda de massa muscular, diminuição do desejo sexual, fadiga crônica, indisposição, queda de cabelo, alteração de unhas, enfim, geram sintomas que alteram a qualidade de vida da mulher. Isso acontece em algumas mulheres, a partir dos 45 até os 60, 55 anos de idade, Claro que pode acontecer em mulheres mais jovens, mas não é o comum de acontecer, e quando isso acontece em mulheres abaixo de 40 anos, a gente tem que sempre investigar alguma doença que causou essa menopausa antes do tempo. E quais são os principais benefícios da terapia de reposição? Os benefícios, eles são principalmente, a gente faz a reposição para melhorar a qualidade de vida no que diz respeito às ondas de calor, O tratamento ele foi aprovado, alguns anos atrás, de 2008 para cá, para melhorar esses fogachos, que são as ondas de calor. Então, se a mulher não tem essas ondas de calor na menopausa, não está autorizado, não está indicado a terapia de reposição hormonal. Uma vez que ela traz riscos para a mulher, não traz só benefícios, mas tem alguns riscos inerentes à própria terapia. Então, não é toda mulher que deve usar na menopausa. Existe uma janela de oportunidade que a gente fala, que é um tempo adequado para o tratamento. Então a gente não vai fazer isso em mulheres acima de 60 anos, mulheres que estão há mais de 10 anos na menopausa, pelo risco, não compensar o benefício da terapia. Existem riscos associados ao uso da terapia ou não? Sim, os riscos associados à terapia, estão principalmente, dependendo da dose que é utilizada e da substância, tem um risco maior de trombose, aquelas tromboses nas pernas, de membros inferiores. Pode também ter, além da trombose, aumento de pressão arterial, aumento de colesterol e triglicerídeos, alguns tipos de cânceres, como o de mama, cânceres de útero. São os principais efeitos colaterais, efeitos indesejados, na verdade, que a terapia hormonal ela pode ocasionar. Então existem formas de a gente fazer isso, métodos corretos de fazer isso, métodos responsáveis, em que antes de a gente indicar a terapia de reposição hormonal, a gente precisa fazer uma avaliação clínica, perguntar se aquela mulher tem uma história pessoal, ou seja, se ela já teve câncer de mama, se ela já teve câncer de útero, se ela tem uma história familiar, de mãe ou alguma irmã com câncer de mama ou de útero, se ela já teve trombose, se ela tem trombofilia ou já teve algum tipo de trombofilia na gestação, AVC, se ela tem diabetes associado, se ela tem hipertensão de difícil controle. Enfim, tudo isso a gente tem que se cercar, para que a gente consiga utilizar de forma segura a terapia de reposição hormonal. Como se avalia se uma paciente ela é uma boa candidata para essa terapia?
ela primeiramente ela precisa estar na menopausa, né? Então, Esse é o principal requisito. esse é o principal requisito. Não indicamos a terapia hormonal para mulheres que estão em climatério, que é aquele período que antecede a menopausa. E a menopausa não existe um exame específico, assim, por exemplo, eu não solicito um exame de sangue para dizer que a mulher está na menopausa. Não, a menopausa ela é meio que uma data, é um período temporal, que é aquele período que a mulher passa 12 meses sem menstruar, né? E aí, naquele período que ela passa 12 meses sem menstruar, ela já é caracterizada como menopausa, né? Claro, com a idade sugestiva. E a partir daí, a gente vai ver se aquela mulher ela apresenta os fogachos, né? As ondas de calor, e se aquelas ondas de calor estão atrapalhando a qualidade de vida dela. Então, se ela não tiver os fogachos, né, que são as ondas de calor, ela não tem indicação de fazer a terapia de reposição hormonal, mesmo que ela esteja na menopausa, porque o benefício foi para mulheres em menopausa que apresentam os calores, né, as ondas de calor. E a partir disso, a gente tem que se cercar que ela não tem nenhuma contraindicação, que é câncer de mama, câncer de útero, não é de colo uterino, é câncer de útero, né, de endométrio uterino, tromboses, trombofilias, se ela já teve infarto, AVC ou qualquer outra doença que aumente o risco cardiovascular dela, aí ela pode até ter a indicação, mas como a contraindicação é importante, a gente acaba não indicando a realização, né, da terapia de reposição hormonal. Desde os 50 anos que estou na menopausa. Nunca fiz reposição hormonal. Tive câncer de mama em 2017. Caminho regularmente, 5 dias por semana. Passos apressados. Posso ficar sem reposição hormonal? Deve ficar, né? O câncer de mama que ela teve, né, contraindica a realização, né, da terapia de reposição hormonal, porque na grande maioria dos cânceres de mama, eles são cânceres hormônio dependentes, né? Ou seja, se a gente der um hormônio, a gente está alimentando o câncer, ou seja, vai fazer com que ele cresça e aí invada tecidos, faz metástase à distância, o que leva, né, a um risco de morte muito alto, né? Então, nessas mulheres que já tiveram câncer de mama, a gente não indica a terapia de reposição hormonal. Mas supondo que essa mulher ela apresente sintomas de calor, ondas de calor, né? Existem outras terapias não hormonais que elas também podem ser feitas para aliviar esses sintomas, né? A gente pode lançar a mão, por exemplo, de medicamentos como pregabalina, gabapentina, né, duloxetina, que são medicamentos que aliviam essas ondas de calor, mas que não são hormônios, né? Ou seja, não tem riscos, né, dessas substâncias levar a um câncer de mama e ao mesmo tempo alivia, né, os sintomas de ondas de calor, de fadiga, de indisposição. Tem algumas mulheres que desenvolvem até depressão, desejo sexual hipoativo, né? Enfim, pode gerar separações, divórcios, né? Enfim, é uma situação, um período bem crítico para a mulher. O ouvinte quer saber o seguinte: qual é a ligação dos hormônios T4, T3, TSH? Já fiz a retirada da tireoide. Esses hormônios tireoidianos que ele citou, né, o T4 e o T3, eles são hormônios que são produzidos pela tireoide, né, de forma normal. Quem tira a tireoide, obviamente, não tem mais a produção desses hormônios. Então, a gente precisa dar em forma de comprimido, né, o T4, né, para que faça a reposição adequada e a pessoa não faça o hipotireoidismo, né, ocasionado pela retirada da tireoide. E aí a dose do remédio da tireoide, ela tem que ser suficiente para normalizar o TSH, né, que é como se fosse um mensageiro que estimula a tireoide a trabalhar, né, que sai da cabeça para a tireoide, né, pelo sangue para estimular a tireoide. Então a gente acaba controlando a dose do remédio da tireoide através, né, da dosagem do TSH. Então o T4 e o T3 eles são provenientes da tireoide e o TSH ele vem da nossa cabeça, né, de uma estrutura chamada de hipófise, para então estimular a tireoide a trabalhar. Doutor, eu também tenho tireoide, mas são duas perguntas. Eu fiz uma ultrassom mamária 6 meses. Aí o médico disse que eu tenho um cisto na minha mama. Eu tenho também tireoide, mas o meu está controlado. Graças a Deus eu faço exame de 6 em 6 meses. Tem algum risco?
Não, o cisto mamário, né, se já foi caracterizado em mamografia, em ultrassom de mama, e essa mulher ela não tem, né, passado de câncer de mama ou uma história familiar importante de câncer de mama, e se ela já fez a avaliação de ultrassom transvaginal para avaliar endométrio, a parte de avaliação clínica para descartar tromboses passadas ou trombofilias, e ela não tem um risco cardiovascular aumentado, e ela está com fogachos na menopausa, com certeza ela é uma candidata a realizar a terapia de reposição hormonal, né? É só para deixar claro, né? Existem duas formas da gente, um pouco mais, né? Mas basicamente, duas formas de a gente fazer essa terapia de reposição, né? Com hormônio, a gente pode fazer ela como forma de comprimido e pode fazer uso externo, né? Que é adesivo, podemos fazer também gel. Qualquer outra forma de reposição hormonal que não seja gel, né, adesivo ou oral, né, por exemplo, seja injetável ou que seja via transcutânea, em subcutânea, através, por exemplo, dos populares chips de beleza, né, esses hormônios que são implantados, né, isso não caracteriza uma terapia de reposição hormonal, né, e isso, na verdade, tem até riscos, né, para a mulher que usa essas substâncias sem o acompanhamento especializado, né, que é do ginecologista ou do endocrinologista. Tem mais ouvindo com a gente? Bom dia. Oi, Marcos Dantas, bom dia, tudo bem? Parabenizo aí o seu programa, né? Esse tema da menopausa é um tema muito bom, né? É um tema que ainda deixa muito a desejar para muitas mulheres que não entendem muito bem nesse processo. Graças a Deus eu passei por ele. Só passei uma semana com o calor. Na época eu trabalhava na Localiza e aquela farda me matava. Mas enfim, graças a Deus não precisei tomar nenhum tipo de reposição, fazer nenhuma reposição hormonal. Eu me cuido, né? Faço academia e tomo os meus chás, minhas ervas. E graças a Deus me sinto super bem. E esse tema foi muito bom. É muito bem aceito, porque tem muitas mulheres que ainda não sabem como lidar, né, com a menopausa. Mas enfim, um abençoado dia e parabéns mais uma vez. Um abraço, Betânia Medeiros. E aí, doutor Alcebiades? É um comentário, né? É interessante porque se a gente for ver no livro, né, que as diretrizes internacionais e brasileiras sobre plantas medicinais, chás, né, ele não é muito claro assim com benefícios de chás e plantas, ou seja, ele não diz assim, use um determinado substância, uma determinada planta, uma determinada raiz, porque você vai aliviar os sintomas. Mas eu tenho poucas pacientes fazendo terapia de reposição, e algumas assim que não optam por hormônio, né, tem uma característica interessante, elas usam um chá de amora, né, e alguns relatam até uma melhora dos calores, né, com melhora de qualidade de vida e tal. Interessante, porque eu não tenho condições de recomendar isso, né? Porque eu não posso recomendar uma coisa que cientificamente não é aceita, né? Mas é uma coisa interessante que alguns nutricionistas, o pessoal que convive mais com essa área, indicam e tem bons resultados. Tem um nódulo na mama benigna. Estou entrando na menopausa. Posso repor hormônio? Ela não pode repor porque ela não está na menopausa, né? Mas se ela estiver na menopausa e esse nódulo confirmadamente ele for benigno, né? Em punção ou na própria ultrassom ou na mamografia, se ela não tiver outras contraindicações, né? Como eu falei, câncer uterino, né? Tromboembolismo, né? Outros riscos de trombofilia, risco cardiovascular alterado, sim, ela está autorizada a realizar, né? Embora precise ficar acompanhando com mais firmeza, né, esse nódulo para ver se ele vai crescer, mudar a característica, mas pode sim ser realizado. Doutor Alcebiades, a terapia hormonal ela é recomendada para todas as mulheres na menopausa ou há casos em que ela não deve ser indicada? Ela não é toda mulher, né, que deve ser realizado. Por exemplo, mulheres acima de 60 anos não deve fazer a terapia de reposição hormonal. Mulheres que entraram, por exemplo, com menopausa aos 45 e querem fazer aos 57 também não pode fazer porque ultrapassou 10 anos, né, da menopausa.
Mulheres que até querem fazer, tem calores, mas porventura tem um nódulo na mama suspeito, que não foi investigado, né, também não pode fazer até que seja investigado, que tem alguma alteração uterina, que é sugestiva de câncer, ou seja, a mulher que tem alguma contraindicação ao uso, mesmo que ela tenha a indicação de tratar, pela contraindicação não se faz, pelo risco disso levar ao câncer ou a outras complicações. E assim, o que eu tenho eu trabalho também em outras instituições, né, na Liga há alguns anos, e o que a gente vem percebendo, né, conversando com alguns oncologistas, é que isso está ficando, né, uma coisa de certa forma de uso irresponsável por alguns médicos, né, alguns profissionais da saúde, que usam de forma indiscriminada, irresponsável para tratar uma menopausa sem fogacho, ou seja, só tratar, por exemplo, dores articulares, né, que a gente sabe que a terapia até melhora um pouco, mas usa para isso e aí depois a mulher descobre um câncer de mama, ou seja, não foi investigado, né, antes de fazer a terapia, e aí começa a usar e de repente descobre um câncer de mama, né. Se for perguntar aos oncologistas que trabalham com câncer de mama, isso aconteceu muito depois da introdução, né, desse popular chip da beleza aí, que vem sendo utilizado em vários locais do país, mundo afora, né. Além da terapia hormonal, existem outras abordagens que podem ajudar a aliviar os sintomas da menopausa? Substâncias não hormonais, sim, né? Tem, como eu falei, tem algumas medicações, né? Principalmente as medicações que tratam ansiedade, depressão, por exemplo, duloxetina, pregabalina, gabapentina, são medicações que a gente pode usar, né? Porque elas melhoram, né? Melhoram muito o fogacho e não é terapia de reposição hormonal, são medicações seguras, né? Também tem que avaliar algumas contraindicações ao uso, né? Mas na grande maioria das vezes sim. A terapia hormonal ela pode impactar a saúde óssea e cardiovascular das mulheres? De forma positiva, né? Não de forma negativa, né? Principalmente a saúde óssea, né? Eu não comentei, mas eu acho que o maior benefício da mulher que faz a terapia de reposição hormonal, além de melhorar a qualidade de vida, é melhorar a saúde óssea, né? Porque como eu já abordei aqui em outras vezes que eu vim, né, a osteoporose, ela acontece muito mais em mulheres do que em homens, porque as mulheres, quando ela chega na menopausa, ela deixa de produzir o hormônio feminino. E é esse hormônio feminino que ela vai pegar cálcio do sangue, junto com a vitamina D, e colocar no osso, né? Então, se não tem esse hormônio, esse cálcio não consegue entrar no osso, e aí o osso fica popularmente falando como fraco, né? E aí, se a gente fazer a terapia de reposição hormonal, a gente de certa forma está prevenindo, evitando que isso venha a acontecer no futuro. A saúde cardiovascular, a gente diz o seguinte: a mulher ela tem um risco de infarto e de AVC menor do que o homem até ela entrar na menopausa. Depois que ela entra na menopausa, o risco de infarto e de AVC fica igual ao de um homem da mesma idade, ou seja, é como se o hormônio feminino dela protegesse ela de infarto e AVC. Então, se você der uma quantidade responsável desse hormônio, ou seja, uma quantidade segura dele, você está trazendo essa mulher para reduzir o risco cardiovascular dela, ou seja, vai melhorar o risco de infarto e de AVC, mas repito, desde que seja feita de forma responsável, que ela faça atividade física, alimentação, não use cigarro, né? Não faça uso de bebida alcoólica, não use muito sal, enfim, tem outros fatores associados também, né? Tenho 43 anos, vou completar 44. Quando minha menstruação tá para chegar, no dia dá aquela agonia, ou quando vai terminar também. Pode ser a menopausa? Pode ser sintomas do climatério, né? Não da menopausa. A menopausa, os sintomas não são esses, né? Pode ser o climatério. Como ela tem 43 anos, ela, a partir dos 40, 35 anos em algumas mulheres, já pode começar com primeiros sinais, né, de alteração de fluxo, por exemplo, alargamento do período menstrual, do ciclo menstrual. O ciclo menstrual da mulher era de 30 em 30 dias, agora é de 35 em 35, né, ou até encurtamento dos ciclos. Pode acontecer aumento ou redução de fluxos, né? Mas isso às vezes antecede 10 anos a menopausa, esses sintomas de climatério, né? Pode anteceder 10 anos. Então, ainda não é sintoma de menopausa, né? Mas pode já ser um sintoma de climatério. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Marcos, eu gostaria de saber onde é que o doutor Arcebildes atende, viu? Porque menopausa é muito complicado.
Para mim, a maior complicação da menopausa não é os sintomas, é ter que escutar certas piadas. Tipo assim, Ave Maria, o calor dessa mulher é maior do que o de todo mundo. Bom dia, Marcos, tudo de bom, um abraço, amigo. Um abraço, minha amiga. Você fez duas perguntas. Vamos começar pela outra e depois você responde a primeira, né? Essas piadinhas prejudicam bastante a mulher, por exemplo? Então, é isso que eu falei um pouco de divórcio, né? Dessa questão de divórcio, porque alguns homens, né, não entendem muito bem que isso é um sintoma, né? Não é porque ela tá querendo ser assim, né? Ninguém quer sentir calor mais do que ninguém, nem mais frio do que ninguém, mas ela tem uma alteração, né, no metabolismo dela, né, hormonal, que leva ela até essa sensibilidade maior à temperatura, né? E o mais interessante é que na grande maioria das vezes esses calores começam na parte das costas e na parte aqui do tórax, né, dos seios, e aí percorrem o corpo todo e dá aquela onda de suor e daqui a pouco uma onda de frio, né? Então isso, como é algo estranho, né, e leva a pessoa a suar mais do que aquela pessoa que está vendo, dá um certo preconceito, né? Aquela pessoa que não conhece muito bem. E isso às vezes, como essas mulheres às vezes também altera a libido, né, desejo sexual, e o parceiro, né, quando vai procurar ter relação, a esposa evita, então gera ainda mais uma sensação de que aquele período da mulher é um período mais crítico, né, da relação conjugal, também da situação física da mulher. Minha amiga da guia, Dr. Alcibiades Neto, ele é médico endocrinologista, atende no Instituto Penedo, na rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui na cidade de Caicó. Telefone 849-9647-7721, no Instagram, Dr. Alcibiades Neto. Tem mais algum município que você atende aqui? Eu atendo também em Jardim, né, em Jardim de Seridó, lá em Damiana, né, em Clincordes, e atendo lá em Cruzeta, em São José de Seridó. Jardim do Seridó, na Clincordes, Cruzeta e São José? É lá em Nara Castro, na Clínica Castros, e lá em São José, na Clincordes também. E aqui em Caicó, no Instituto Penedo, não é isso? Doutor Alcibiades, tem pergunta, Jardim, só para fechar? Então, só para fechar aqui, tem mais uma pergunta aqui do nosso, para não deixar ninguém hoje sempre sem resposta. Uma observação, a mulher no período de menopausa, ela sente calor e outro tempo sente frio. Me tira essa dúvida aí, por favor. Doutor. Deu para entender, doutor Alcibiades? Deu. Eu meio que já falei, né, anteriormente, como eu falei, os calores geralmente elas se localizam mais na parte central do corpo, né, no tórax e nas costas, e ele migra, né, para as periferias, para os braços, para as pernas, dá aquela suor e depois dá uma diminuição da temperatura subitamente, uma sensação de frio, né? Então isso acontece, né, pela elevação de um hormônio chamado FSH, que é o hormônio que está bem alto na menopausa, e tem algumas mulheres que têm uma sensibilidade maior, então por isso que isso ocorre, né? Parabenizar aqui o seu programa e o Dr. Alcibiades pela exposição de um tema tão importante. Abraço, doutor Anchieta, médico lá de Jardim do Seridó, que ele mandando aqui abraço para você, doutor. Coisa boa, outro abraço. Doutor Anchieta, pessoa que quero muito bem, viu? 7h47, já a gente volta com mais